Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Mazei e hoje estou ao lado aqui da Mila Soares, uma das fundadoras do Publicidade ES, e estamos juntos aqui para conduzir mais um episódio do podcast Manda o Papo, o podcast da propaganda capixaba. Surpresa, viu? Escondi isso para você até agora. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é um amigo, uma inspiração para a gente, professor universitário, publicitário, autor de grandes livros, inclusive o best-seller é A Estratégia do Cafezinho. Muito obrigado, Cláudio. Cláudio Rabelo, pela sua presença aí, por ceder o seu tempo aí pra gente, para conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, né? Eu sou ouvinte desse podcast, né? Um dos podcasts que eu mais ouço hoje em dia. Opa, tá bom. Então, de parabéns aí. Tô muito feliz de estar aqui. E animada, Mila? Elogio nota 2, nível 2, né? Não, e a gente tem que estar tentando aí um tempo falando, vamos trazer o Cláudio. Que bom que você tá aqui com a gente aí. Eu quero começar fazendo uma pergunta, Cláudio. Estou vendo aqui seus livros muito legais, Faixa Preta em Publicidade e Propaganda e A Estratégia do Cafezinho. E a pergunta tem um outro que ele de identidade visual que é muito legal também, que eu não encontrei lá em casa. Não, deixa abaixo, isso Vem aí. Não, na verdade foi publicado. Ele é de 2005. Ele é um negócio que foi feito mais para sala de aula, mas é bom, né, já tá datado um pouquinho. Você que é um grande amigo aí. Dá para lançar outro então, mais atualizado. A pergunta é, qual é a estratégia do cafezinho? Então, a estratégia do cafezinho, né? O título, ele veio depois quase que o livro estava quase pronto. E aí eu percebi que eu tinha dividido o livro em 6 grandes estratégias e que elas podem ser comparadas com a metáfora do café, né? A publicidade é porque o café nos mantém despertos, né? Então é atenção, awareness. A propaganda é o brilho no olho, mitologia de marca. Todo mundo que tatua, né? Eu amo um café. O marketing, né? É o café, é todo o gerenciamento de um ecossistema complexo que tem a cadeia aí de produção do café. O growth, né? É porque você não toma um café sozinho, você sempre chama alguém para falar, e aí, vamos tomar um café. Né? O branding também, né? Que é que eu falei, o branding eu já falei, né? No caso. E faltou experiência do usuário, UX. Legal. Que também o café é versátil, ele vai desde 50 centavos até um café que é vendido caríssimo. Então ele é versátil nas entregas. Então é um livro que fala sobre publicidade, propaganda, marketing, branding, growth e UX. Legal, adorei a analogia. Simplifica, né? E é um livro, assim, é um livro incrível, é um livro maravilhoso, né? A gente até tem que ver o subtítulo para entender aqui como se tornam essas marcas imbatíveis. E, Cláudio, quais as marcas você acha que são marcas inspiradoras, que trabalham com esse tipo de estratégia de atender bem aí nos múltiplos pontos de contato, todas essas áreas? Então, junto com você, né, também, nesse tempo todo aí, a gente tô há 24 anos dando aula. Então, antes eu sempre tinha essas marcas que eu falava que eram marcas fantásticas, marcas incríveis, só que com o tempo eu percebi que está saturando, né? As pessoas não estão mais gostando de ser incomodadas demais com propaganda e tá tudo se confundindo também, criatividade com performance, se fala demais em performance. Então a gente começa a ficar desconfiado demais das marcas. Até as marcas que eu gostava muito, agora eu começo a falar, nossa, como tá caindo, como tá se tornando artificial. Por incrível que pareça, as maiores marcas hoje, para mim, as mais afetuosas, que pessoas têm mais afeto, são marcas pessoais. Sabe, a gente gosta de bandas, assim, quando você fala, nossa, eu amo o Foo Fighters, sabe? As pessoas... Então, hoje, as pessoas... Os artistas, as marcas pessoais, eles estão conseguindo envolver emocionalmente e fazer um trabalho muito melhor do que as marcas. Eu ia falar antes, eu sempre respondia que era a Disney. Hoje eu vim pensando no caminho, imaginei que você ia fazer essa pergunta, e aí eu parei para pensar que se eu fosse falar uma hoje, a Lego. A Lego, Martin Lindstrom, né? Ele sempre, né, que é um estrategista. Mas Lego histórico, é só um bloco de montar. Né? Só um bloco de montar. Só um bloco de montar, não é não? Então, qual que é a grande sacada da Lego, eu acho, né? A Lego entendeu que em vez do mundo competitivo, ela vive num mundo colaborativo. A Lego é a Lego por causa de Jurassic Park, a Lego é o Lego Star Wars. E eu já vi gente falando que o parque da Lego é ainda mais legal do que a própria Disney que tá ficando. Então, acho que a Lego ela tá conseguindo entrar no universo do cinema, no universo dos games, e tá convidando outras marcas, outras mitologias muito fortes para fazerem parte dessa narrativa aí. Ela segue contemporânea, acompanhando as mudanças de comportamento. Muita coisa criada. A loja da Lego é um sonho aquilo ali. E permite que as pessoas construam sonhos. Isso é muito gostoso. Participar disso. E ela integra de uma forma fantástica o analógico com o digital, sabe? Ela entende que não tem essa dissociação toda.
né? Tem a questão do cinema e tem a questão do game, tem os manuais que podem ser acessados por QR Code, e tem, sabe? Então ela entende que é possível você não dissociar, sabe? Ter o melhor das duas coisas. Que loucura, né? Essa reflexão que você traz. A gente está falando de claro que eu falei de uma maneira irônica, do bloco de montar em tempos de inteligência artificial, de gamificação, de processos tecnológicos. E a gente está falando de uma marca que convida a você interagir, a pensar criativamente, pensar no processo artesanal, né? Isso. Um dos autores, inclusive, assim, que eu mais gosto de propaganda, acho que eu tenho 4 ou 5 livros deles, é o Martin Lindstrom. Martin Lindstrom, ele, não sei se ele é até hoje, mas ele era CEO da Lego. Ele é fã de Lego desde criança. E ele fala que uma das estratégias que ele sacou que a Lego não vendia mais era justamente porque ele não era desafiante. Então o que ele mudou? Ele dificultou os manuais de instrução. Olha só, e ele deixou as peças cada vez menores. Ele descobriu isso como a partir dos games. Ele viu que os garotos gostavam de tirar onda com os desafios que eles superavam, desafios cada vez mais difíceis. Então ele tornou mais difícil montar um Lego para poder as pessoas quase que passarem a expor, né, as suas conquistas de Lego. Então o Lego é muito legal. Se parar pra pensar, a pessoa monta e depois... Eu já vi isso, né? Minha filha, na casa dos amiguinhos, os amigos não deixam ela brincar de Lego depois que ele tá montado. É um troféu. É um troféu, né? É uma conquista, né? Igual o quebra-cabeça, a pessoa monta ali, faz um quadro, né? Eu vi peças ornamentais, umas flores assim, um arranjo todo de Lego, bem bonito. E aí fica meio retrô e ao mesmo tempo moderno, porque quem era criança gostava e hoje gosta, como você está explicando, porque foi acompanhando esse desafio do montar. Sim, e para mim um grande potencial de marca também, né, de valor de marca, é a ampliação diante das mudanças de mercado, mudança de cenário e adaptação a outros tipos de negócio. Então a Lego hoje ela pode entrar no mercado de imobiliário, sabe? Ela pode ser uma nova Tok-Stock, se parar pensar. Né? A Lego ela pode... hoje, nesse mundo de conhecimento híbrido, ela pode ajudar pessoas em alguns tipos de recuperação de doença. Ela pode ser tratada, ela pode ter uma área dela ligada à medicina. Inclusive, tem uma área ligada da Lego, que é a Lego Education. Exatamente. Então, a Lego hoje ela faz parte dos currículos escolares, de muita escola também. Tem escolas aqui em Vitória que tem essa parceria com a Lego Education, né? Que tem o processo de montagem, com oficinas de criatividade. Eu acho que até a rede da Prefeitura de Vitória tem. Se não me engano. Mas, Cláudio, eu vou puxar aqui uma palestra que você fez. Você falou claro que a gente vai pegar uma outra marca aqui muito conhecida, muito admirada, que é a Faber-Castell. E que você comentou sobre a oportunidade que a Faber-Castell não tem aproveitado, né? Você lembra dessa fábula? Claro. Que é genial isso, né? Que é uma reflexão, eu acho que para todo pequeno empreendedor, grande, médio, enfim, você pensar, opa, será que meu trabalho é só vender isso ou tem um universo a ser explorado? E vou falar do vice-versa também, tá? Porque eu sempre falava assim, quando a Adobe surgiu, a Faber-Castell deu um mole. Ela tinha uma força imensa de marca e poderia ter comprado a Adobe no começo. Ela poderia ter entendido que ela não é uma marca que vende lápis de cor. Ela é uma marca que entrega ferramentas para que os artistas possam materializar suas artes. Se isso for pro digital, beleza, Faber-Castell vai lá tá também. Então hoje, cara, a Faber-Castell tinha tudo para ser o maior software gráfico do mundo. Mas ela falou, não, meu segmento é vendendo lápis de cores, para mim é miopia em marketing. Por outro lado, a Adobe, depois que cresceu tanto, poderia hoje... Eu fiz essa enquete em sala de aula. Quem aqui não compraria um kit com 72 lápis de cor da Adobe, cara? Então a Adobe está perdendo uma oportunidade também de dominar o mercado aí, né, orgânico, analógico, de começar a também produzir canetinha, lápis de cor, material escolar. Imagina você com esses kits da Adobe também para fazer sua arte orgânica. Legal, né? E quando eu imagino esse kit, eu imagino um kit, sei lá, moderno, assim, me remete muito à modernidade. Acho que teria um apelo ótimo para venda. Exatamente. E, Cláudio, o orgânico aí, nesses tempos aí a gente fala tanto de IA, de facilitação, de aceleração aí do tempo. Onde que entra esse orgânico para as marcas? Então, já vem falando isso há um tempinho, né? A gente tá... Você pode olhar para as crianças, né? Para os adolescentes, né? E há tempos são os jovens que adoecem, né? A gente vê aí. E então... Como diria a Reptiviana.
É o quê? Eu diria FTViana. Renato Russo? Não, eu sei. O Vitor faz isso, pô. Eu já fiz isso algumas vezes. Porque sempre, sim, linda a canção de FTViana. Eu sempre falo pra ver se as pessoas estão... Tá completamente enganado. Eu não. Bom, do que a gente tava falando aqui? Tá. Do orgânico. Do orgânico, né? Tá todo mundo cansado, saturado. E a gente tá percebendo isso, cara. Tá tendo finalmente um movimento. Eu era tratado meio como doido quando eu falava isso, né? Tá tendo um movimento do pessoal querer pisar no freio. Uhum. Eu percebi que ninguém mais tem tempo para pensar. A coisa que eu mais gostava de fazer quando eu tinha 18, 20 anos era caminhar no calçadão da praia, sem fone, sabe? Pensando, eu com minha cabeça. Ninguém mais hoje fica com a sua própria cabeça. Você vê as pessoas com fone de ouvido, estão sempre consumindo alguma coisa. Sabe? É placa pra todo lado, é publicidade. Então, assim, tá havendo um retorno agora, cara. Eu vi em São Paulo. Se você é o único cara de São Paulo que tem uma videolocadora, tem gente que tá indo lá. Sabe? Eles querem pegar a fita, colocar a fita no videocassete. Eles querem... eles falam que o jovem de hoje não lê. Quem não lê é o cara que julga isso. O jovem tá voltando a ler. Você pode ver a literatura infanto-juvenil, cara. Tá, as prateleiras lotadas, as crianças querendo comprar livro. Sabe? Tem então, livrarias com sessões especializadas. Especializadas. E eu acho que deve vender mais do que para adulto. Sabe? Então, assim, as crianças hoje ficam maravilhadas. Minha filha ama ler, sabe? É livro impresso. Então, assim... Assinaturas de livro. Né? Disco de vinil voltando com tudo, sabe? Então, assim... Caríssimo, né? Caríssimo. E as pessoas querem o quê? Botar aquele disco ali... sem aquela obrigação de fazer uma playlist, de ficar pulando. Então, assim, lembra que a gente falava antigamente nas teorias da comunicação, de 30 anos atrás, do efeito zapping, né? Que era o cara parar na frente da TV e ficar passando. Quando era 5, 6 canais, né? O efeito zapping. E agora isso está acontecendo com tudo. Com o Instagram, né? Com o TikTok. E eu acho que está havendo um retorno orgânico. E a propaganda, inclusive a publicidade de propaganda... eu acho que ela tá dando esse mole de achar que a propaganda funcional é uma propaganda digital e tá esquecendo da embalagem, do ponto de venda, do atendimento olho no olho. Tá deixando pro cafezinho. Exato. Né? E o produto. Então, assim, você vê produtos muito porcaria, com atendimento muito porcaria, em ponto de venda muito porcaria, com embalagem muito porcaria, com serviço muito porcaria e com digital muito criativo. Uhum. Que não está servindo de nada, né? Nesse mundo saturado de concorrência. Aí você fala isso, obviamente eu lembro. De novo eu voltar pro cafezinho. Onde que a gente costuma se encontrar para reunir, para bater papo? Às vezes só para se encontrar, para bater papo, se atualizar, que todo encontro que a gente tem, a gente se atualiza, conversa. Você vai numa cafeteria. Aí você tem o aroma, você tem as embalagens, você tem os encontros que você tem ali, você tem as histórias, você tem os registros. Então essa metáfora, ela é muito bacana e eu vou puxar toda essa conversa para algo que tem me incomodado um pouco, pode ser, espero que estão abertos para discordar, por favor, vamos discordar mais. Que me incomoda um pouquinho essas trends que rolam de TikTok e de Instagram, que de repente a gente vê todas as marcas seguindo isso, achando que estão revolucionando o marketing. Será que eu sou isso? Essa é a Mila. Se quiser conhecer... Esse aqui é o podcast do meu amigo Mazei, né? Se quiser assistir, gente. Da Mila. Eu não acho... Não tô falando assim, o que eu quero dizer, que quando você coloca todas as fichas nessas trends... E eu sinto que isso é só mais uma oportunidade, mas não é o pulo do gato das marcas, né? Não é, porque elas são rapidamente esquecidas. Quem fez, quem não fez, durou um dia. E você sabe que é que nem aqui no Brasil a gente chama várias palavras que do inglês mesmo lá eles não usam dessa forma, né? Tava vendo, né? Que nem, por exemplo, não sei se estou falando besteira aqui, mas a gente aqui, lá nos Estados Unidos, eles não usam a palavra notebook, né? Eles usam só laptop. A gente que fala notebook, então a gente inventa umas coisas. Notebook para eles é um caderno de anotações, né? Então, assim, a trend mesmo, sabe? Trend é tendência, é o que tende a acontecer. Eu analiso o passado, né? Eu conheço o passado, analiso o que está acontecendo hoje e eu vou pensar no que tende a acontecer e não modinha. A gente aqui acha que tendência, tem muito estudioso de tendência que na verdade é estudioso de modinha, né? Inclusive eu busquei isso, né? Que é ser um pesquisador, né?
publicitário, professor de novas mídias e de tendência, mas a tendência é o que tende a acontecer e não o que está todo mundo fazendo. E pegando carona nisso, Cláudio, quando eu estava me preparando para esse encontro, você estava com 150 mil seguidores no Instagram. Hoje, 174 mil. Fala um pouquinho desse canal seu no Instagram, como é que ele surgiu com essa produção de conteúdo super atualizada, com temas gerais de conhecimento, muito ligado a questões da sociedade, da cultura, e o impacto, o alcance dele que é gigante. Então, isso é muito... Eu falo, né? Quem tem mídia tem tudo, né? A mídia é uma coisa fantástica. E é engraçado como que independe do conteúdo, né? Ele basta ser descoberto. É o mesmo tipo de conteúdo que você está fazendo, de repente, de uma hora para outra, a Xuxa compartilha, a Ana Paula Renault assiste, o Alexandre Nero, o Netinho de Paulo, o Afonso Padilha, e aí começa a entregar, né, os atores hoje que estão aí nas novelas principais da Globo, artistas, começa a comentar, a compartilhar, e você fala, caramba, meu conteúdo tá chegando para essas pessoas que eu assisti a vida inteira, né? Mas eu acho que o principal é porque é um conteúdo não monetizado, é um conteúdo sincero, autoral, caramba, né? Justamente ele vai mesmo ao encontro daquilo que eu falo que é uma defesa minha, né? Que é justamente a gente tem que ser original, sabe? A criatividade não tem muita gente falando que está fazendo trabalho criativo, mas está fazendo o que todo mundo está fazendo. Uhum. Isso não é criativo. Então, eu tento fazer algo que sou eu falando, né? Algo próprio, algo sincero, e as pessoas não estavam acostumadas a ver isso nas redes. Qual que é a grande sacada? Eu lembro que eu não queria ficar falando eu toda hora, né? Mas eu ganhei um prêmio chamado Educador Transformador. Foi o primeiro lugar no Espírito Santo aqui na categoria do ensino superior no ano passado. Porque qual que é a minha bandeira? Minha bandeira é, todo mundo fala que nas mídias sociais só tem porcaria. Brain rot, né? E aí eu pensei, professores univos, vamos ocupar a rede para reeducar o algoritmo. Não, então será que as pessoas consomem porcaria porque elas gostam de porcaria ou se elas consomem porcaria porque não tem ninguém tentando levar conteúdo interessante para lá? Então, mais tarde que tá tendo esse movimento, né? Você vê hoje aí a galera, né? O Cortella, o Karnal, né? Você vê a Viviane Mosé, né? A Márcia Tiburi. É tão questionável isso, só para enriquecer a discussão, porque se você pegar o meu Instagram, você vai ver um feed ali rolando, que você fala, gente, é isso que a Mila vê e tal. Pode ser que você ache diferentes coisas a meu respeito. E aí, se eu pegar o seu feed, eu vou falar, então é isso que o Mazei vê, que legal e tal. Então, eu vou dizer que eu acho meu feed interessante. Sim. Vem coisas legais, assim, com respeito máximo a quem disse isso, certamente querendo agregar, mas eu não acho que só tem porcaria na internet, assim, vai depender do que você alimentar e até uma coisa que é básica, a respeito do algoritmo do TikTok ser muito mais rico em relação ao do Instagram, que tá remando o mais rápido possível para alcançá-lo e tal. Gente, como tem conteúdo legal, cara. E eu me lembro que quando você lançou, ganhou muita força no TikTok no início, né, Cláudio? E você falava muito, isso é uma prova que dá pra gente colocar, da gente produzir conteúdos relevantes no TikTok. Eu me lembro que você falava assim, a gente vamos conseguir fazer algo bacana num universo que ele é tido como só de dancinha, né? Cara, e assim, só complementando, porque você falou um negócio que é o que eu ia falar, complementando, que a gente vive em algumas bolhas e as pessoas que são mais intolerantes quanto ao mundo de hoje, falando que só tem música ruim, que tudo, na verdade, isso está refletindo o mundo de consumo próprio dela. Tem uma vez um cara falou assim, eu só vejo jovens com pouco ou nenhuma roupa, sensualizando, sem idade para isso, não sei o que lá. Eu falei, cara, então vou te explicar como é que funciona o algoritmo. Eu respondi pro cara, um monte de gente caiu matando. Isso tá aparecendo muito para você porque é nos momentos que ninguém tá vendo, é o que você tá clicando. Então é o que está sendo sugerido com base nos seus cliques. Se você clicar muito em livros, em música, em cultura geral, é o que vai aparecer para você. Então, olha, cuidado na hora de julgar isso publicamente, falando que a internet está povoada com esses conteúdos, porque você, na verdade, você não está denunciando algo, você está confessando algo, né? Que é o que você assiste. Nossa senhora, o pessoal deve ter caído em cima. Sim. Pessoal, a gente primeiro intervalo, depois a gente volta depois dessa. E Cláudio, você também começou essa produção, isso não é agora, para quem está acompanhando você, ou está conhecendo, ou está te ouvindo, né, vendo.
Você já fez um trabalho já na época com o YouTube, teve trabalho, teve como é que era o nome do projeto que você tinha na UFES, da produção também de um material gratuito de mídias. O curso MOC. O MOC, né? Ele vem de uma produção que agora a gente tem esse grande coroamento com esse material que eu volto a realçar, você vai entender muito bem o que eu vou falar, que você faz de maneira autoral, com a sua curadoria, você se prepara para ele, mas produz em casa, que mostra que dá para a gente fazer, dá para produzir isso, e que não é só aconteceu, nossa, ele foi um cara que ligou a câmera e não é. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você é um consumidor de obras clássicas, de livros. Como é que é desse processo de ler e fazer essa tradução para as pessoas, para que, de alguma forma, implicitamente você está falando, gente, leia, é bacana, é um universo incrível que a gente tem nos livros. Então, é engraçado, né? Eu falo isso, eu até brinquei um dia desse falando influenciador, né? Eu não acho que eu sou influenciador mesmo tendo um público grande. Eu sou professor. Mas o primeiro vídeo que viralizou quase, eu lembro até hoje, assim, eu mostrando pra minha esposa na época, foi um vídeo sobre o Pequeno Príncipe. E aí, eu acho que é isso, que a gente que estuda semiótica, um pouco de semiótica, ou na época eu fiz o mestrado em letras, fiquei maravilhado. Isso foi, acho que eu concluí em 2003 ou 2007. Que é justamente a gente ver o que está no livro, mas o que está além da obra. A gente pensar sobre o que a gente leu. Não interessa o que está no conteúdo, né? Não interessa o conteúdo da TV, mas o que você produz enquanto assiste TV, né? Isso é um teórico chamado Michel de Certeau que fala. Então eu tento fazer isso nos vídeos, né? Eu pego e vou lá ler Dostoiévski, ou vamos falar sobre Nietzsche, né? Vai falar sobre Kant. E aí a gente fala, tá, o autor falou isso, mas com base nisso, o que isso pode produzir de sentido para a nossa vida aqui? E aí eu tento traduzir isso para todo mundo, porque a questão não é falar de uma forma densa e aí ou falar de uma forma simples e parecer superficial. O interessante é que a pessoa fale assim, caramba, esse autor que para mim estava muito distante, essa literatura que eu achei que eu nunca iria ler, esse professor me fez ter vontade de ler. E não ele traduziu isso para mim, ele me contou o que tem lá. Então isso que é legal, as pessoas estão se desafiando a começarem a ler coisas mais densas ou perder o medo de conhecer alguns autores, porque um vídeo do Instagram pode estar convidando para isso, não está substituindo. Muito legal. E teve algum feedback assim, dessas obras que foi bacana? Alguém que você tem um relato de alguém que, poxa, conheci, estou adorando. Eu já vi que teve gente que dá dicas também. Professor, leia esse aqui, faz um vídeo sobre isso. Explica esse. Cara, muito... Assim, o retorno é muito gratificante, sabe? Da parte... Não financeira, não tô nada financeiro, sim, né? Eu tenho a dedicação exclusiva na UFES, mas o legal é, por exemplo... convites assim para ir para Aracaju, para Tocantins, para Belo Horizonte, para palestrar, né? E conhecendo até assim, o engraçado foi isso, né? A reitoria da UFMG me chamou para dar uma palestra e eu falei, né? Da onde que vocês me conheceram? De algum artigo científico e tal? Não, ó, ele aqui vê muito o seu TikTok e te chamou. Mas particularmente assim, na época que eu me via como um professor de sala de aula, que é o que eu me vejo mesmo, né? Tô lá falando para 26 alunos, né? E de repente eu não tinha noção de que estava entregando para tanta gente. Assim, hoje é mais ou menos 3 milhões de visualizações mensais. Mas um comentário inicial desse comecinho me marcou muito, que foi um cara falando assim... Olha, eu estava sem falar com meu filho há mais de um ano e por causa do seu vídeo foi um pretexto para a gente começar um assunto. Eu queria te agradecer porque eu voltei a falar com meu filho porque deu o assunto a partir do seu vídeo. Eu compartilhei para ele e a gente voltou a se falar. Que massa, isso não tem preço. Você se sentir útil e usar a comunicação como realmente uma ferramenta para as pessoas. Então, isso foi muito, muito bom. Eu ia perguntar se agora eu perdi até, você me deu uma segurada aqui agora, porque isso é incrível, né? Assim, valeu, né? Sim. Zerei o jogo, tá bom, né? Não, na hora isso me marcou muito. Missão cumprida, né? Assim, né? E em sala de aula, Cláudio, como é que essa produção ela impacta alunos? Isso ajuda na formação, na curadoria? Como é que isso acontece ou não? Hoje o negócio já explodiu tanto aí, Brasil e mundo, que já virou dimensões separadas já. Então, não sei se foi o Ogilvy que falou isso, né? Que não foi, ou se foi o
Jack Trout, não. Foi um desses do marketing, Michael Porter, não lembro. Michael Porter, né, que falou que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Eu já ouvi essa frase, ela é muito forte. E ela é forte, porque realmente, né? Às vezes você pode planejar o que for e, na verdade, a dinâmica da turma muda. O mesmo projeto político-pedagógico, planejamento, aula, que você entra numa turma funciona e na outra não. Funciona. Santo de casa não faz milagre. Na sala de aula, eu tô lá, cara, nos tempos atuais de ultrassaturação informacional, falando para 26 alunos que são obrigados a me assistir 4 horas falando. No Instagram, o cara tem a nata, 3 minutos editado do melhor que eu posso entregar ali. Uma coisa é você passar ao pelo TED, claro, né? Exato. E outra coisa, 4 horas hoje, quem é que pode dedicar 4 horas a você? Desde quando? Então, assim, no Instagram as pessoas falam, como que deveria ser maravilhoso ser seu aluno? Eu falo, é porque você não sabe o que é ficar 4 horas me ouvindo num tempo de ultrassaturação, que tá todo mundo querendo chamar a atenção da pessoa, né? Tendo que sair para estágio, o RU, que ele tá preocupado que vai ficar lotado. Então, assim, notificação de tudo, né? A família também. Então, assim, Então eu falo, o santo de casa não faz milagre. A minha intenção era essa, era que esse conteúdo fosse uma espécie de fichamentos para que o aluno também tivesse ganchos para a sala de aula, para complementar. Mas aí entra a questão que a gente fica pensando, da métrica de vaidade. Eu percebi que se eu mostro na sala de aula o vídeo do Instagram, do TikTok, o aluno já pensa assim, o professor está se autopromovendo, ou é arrogância, ele quer mostrar o conteúdo que ele faz, e aí é melhor não. Aí eu falo, McLuhan estava certo quando ele fala que o meio é a mensagem. Sala de aula tem uma dinâmica, Instagram tem outra dinâmica. E o impressionante é isso, que o meu aluno de sala de aula tem turmas que eu amo, sabe? Que se dão muito bem comigo, mas nem 1% do meu público é capixaba. Olha. Sabe? Nem aparece. Não aparece capixaba. Não tem capixaba no meu público. Então, tem assim. Tem, você. Mas, seguindo também. Então, mas não tem. É isso que eu tô falando, sabe? Aqui em Vitória mesmo, o ecossistema nem lembra que eu existo. E aí os convites para palestra, para publicação, para as coisas são praticamente todos de fora, né? Então, assim, é o que eu falo, né? Eu sou da UFES, mas eu sou convidado para participar em mais bancas de qualificação de mestrado e doutorado de universidades fora do que aqui na própria departamento que eu dou aula. Entendi. Mas os alunos, eles falam, professor, vi aquele vídeo seu, eu acho o seguinte, é muito comum esse tipo de feedback? Ah, sim, isso acontece. E, inclusive... Mas não concordo. Não concordo com o que o senhor falou. Alguns falam, mas é aquilo que eu tô falando, sabe? Aqui não sei se é o capixaba, se é o brasileiro, se é a gente, você faz parte da natureza, e eu tento chamar atenção para isso. As pessoas confundem muito bajulação com gentileza. Então as pessoas têm muito medo de achar que está bajulando o professor se falar que viu. Eu percebo que eles veem, mas não falam. Então, assim, em outros lugares é que param, né? Tem parado no shopping, em restaurante que eu tô. Então vem as pessoas que eu não conheço falar, olha, eu gosto muito do seu conteúdo, né? Mas os alunos, eles comentam mais esporadicamente, sabe? Assim, é como se ficasse constrangidos de falar. Não é querendo puxar saco, não, professor, mas eu adorei o seu vídeo, tipo isso. Né? Então, alguns falam, os mais gentis, sabe? Que eu falo assim, nossa, quanta gentileza, é isso mesmo, que bom falar isso, sabe? E aí, quando alguém, porventura, possa vir a rir do aluno elogiando na sala de aula, eu falo, gente, é engraçado, né? Como que as pessoas censuram a gentileza, já viu? Se fosse alguém batendo boca, poderia ficar assim, opa, vamos ver essa treta, mas quando é gentileza, as pessoas censuram a gentileza. Professor tem muito disso, né? Mas aí você sabe disso, né? Não há uma censura da gentileza, às vezes? Geralmente a gentileza ela é feita de forma privada. Quando não tem ninguém, parabéns, adorei a aula e você deu. Mas publicamente, assim, às vezes até... Mas geralmente é de forma mais reservada. Mas o bate-boca, a discordância, a desqualificação, ela é pública. Exatamente. Acho que é nesse sentido, assim, acho que se o aluno pensa, pô, se eu elogiar a aula aqui do Mazei na frente de todo mundo... Vão falar que eu estou puxando saco. Mas e aí, às vezes deixa de falar. Mas tem também, um componente humano que eu vou puxar para um assunto polêmico daqui a pouco. Vou dar uma volta aqui para te massagear, Cláudio, para a gente chegar lá num ponto que a gente vai falar... Mamilos, de novo, né? Mas para assuntos polêmicos. Eu fico vendo, um vídeo como o seu, ele pode ser, por exemplo,
Vamos fazer uma reunião de brainstorm. Nós podemos ver 2, 3 vídeos para dar uma abastecida, para dar uma esquentada em todo mundo. Ele tem um benefício como ampliação de repertório. E aí, por outro lado, eu vejo, ainda hoje, principalmente aquela conversa que a gente teve em off muito com a Mila, hoje a área de formação, ela disputa com as redes, disputa com os coaches, disputa com pessoas que não têm a formação. E aí vem, no seu caso, um professor com muito currículo, que tem uma bagagem. Até que ponto isso está afetando na formação dos novos profissionais? E como é que você sente esse momento em que a sala de aula deixou de ser o único local de formação? Olha, cara, Eu lembrei que eu assisti um outro episódio de vocês, que você mesmo falou assim, tem 30 horas para responder, né? Eu participei de uma qualificação agora do mestrado de um amigo meu, né, do Fábio Flores. Sim. E ele estava falando um pouco sobre isso, né? Que os garotos de hoje estão, dos alunos dele, o tema era esse, né? A demonização da CLT. Os garotos falando assim, verdade. É como se CLT fosse vergonha, você ser CLT. Porque a maioria desses garotos já estão sonhando em ser empreendedores de sucesso, porque eles consomem os conteúdos dos mini-coaches, sabe? E aí eles ficam com esse sonho, né? Tipo, todo mundo hoje quer ser o Neymar, né? Quer dizer, você tem aqueles que a mídia social vende como os escolhidos, né? Você faz um conteúdo numa mansão para parecer que você é muito bem sucedido. Como se também você morar em uma mansão fosse sinônimo de ser bem sucedido, né? Como se o dinheiro fosse a única possibilidade real de alguém ser bem sucedido, né? Não interessa a sua saúde, seu estado emocional, que hoje eu acho que isso é ouro, né? Quem tem um estado emocional bom hoje, né? Tá rico, tá rico. Esse é o verdadeiro rico. Exatamente. Né? Esse é o verdadeiro rico. Hoje em dia é isso. Então, assim, mas eu acho... Aí vamos voltar àquela questão que eu acho. Eu acho que a gente está voltando à ideia do orgânico. Um dos comentários que eu mais ouço das pessoas, quando elas gostam muito do conteúdo do vídeo, é como deve ser bom ser seu aluno na sala de aula. Como eu faço para te ouvir presencialmente. Olha só, que legal. Então, muita gente hoje está usando o Instagram e o TikTok. Vamos pegar os caras do stand-up, por exemplo. Justamente para lotar teatros, que é, inclusive, a minha intenção... Produzindo conteúdo não é ganhar dinheiro, é encontrar com as pessoas presencialmente. É justamente que o pessoal lá de Tocantins, do Instituto Federal, fala, pô, cara, olha que legal, a Viviane Mosé abriu o evento e eu fechei o último lá, entendeu? Então assim, caramba, olha, eles estavam pensando em quais nomes e lembraram de mim. Por quê? Por causa desse conteúdo. E o legal pra mim é isso. Então assim, eu acho que vamos falar do Desengaveta. Momento jabá, né? Pô, cara, a galera quer tá lá. O legal é tá lá. Se você vender o conteúdo online, bacana, mas é igual o disco de vinil, cara. É outra coisa, a gente sabe, né? Pô, você tá ali no Desengaveta, no meio da galera. Então, assim... muito diferente. Eu vou aqui fazer aqui, Mila, assim, eu me lembro que né, quando nós trabalhamos juntos, né, um dos momentos mais ricos era o momento do cafezinho do intervalo. Porque era o momento que você colocava o papo em dia, mas às vezes assim, eu tô com esse problema com essa turma, o que você acha? Então, eu fiz isso, isso e isso. Vamos pegar uma metáfora para o mercado profissional. Cara, como é que eu vou pensar pensando num slogan para essa marca? Eu preciso pensar um posicionamento. É o momento do presencial. Isso no online, ele é um pouco mais complicado, né? Muito mais, eu acho. Quem está nos consumindo agora está nos meios digitais. Mas a gente está aqui presencialmente. A gente tá aqui, já teve o papo anterior, né? Então, e quando você está falando, Cláudio, eu lembro que no universo capixaba, cara, você tem a Casa do Governador agora que virou um palco de atrações regular. A Casa das Artes bombando. Pô, o Espírito Santo Vitória nunca teve tanto show. Uhum. As pessoas estão querendo ir. Essa epidemia de corrida de rua, que eu adoro, mas que é uma loucura. Você pagar R$100 e poucos para correr na rua. Mas as pessoas querem viver isso, querem ver essas experiências, né? Para que eu gosto. Não, pelo contrário. Eu tô naquele momento que, assim, agora, é aí que eu perco meu público, cara, com as coisas que eu não... assim, que por isso que aluno, às vezes, pô, eu todo com o coração bom, cara, mas eu afasto as pessoas.
momento falo ou não falo, mas, por exemplo... Mas enquanto você pensa aí, queria todos os seus pensamentos... É o momento, manda o papo. Mas ó, tem um aqui que só pra não deixar ela de fora. Você imagina, você acha que existem pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã pra fazer canoa numa água gelada? Pois é. Rapaz... Eu fico imaginando, é legal, de vez em quando, uma vez a cada equinócio, você encontrar um golfinho, uma arraia, mas a pessoa faz isso 2, 3 vezes por semana. Em Camburi, pra encontrar uma arraia não, né? Pra seu pé bater numa... Virar um X-Men ali. Seu pé não bate, é, Mila? Seu pé Só bate louco no... sabem. Seu pé bate num totô ali, né? Mas tá lá. Sim, a canoa não vira não, Tá lá, gente. não vira. Convido vocês. Eu vou assistir Cláudio vai no meu lugar. Eu nem sabia. Tá vendo? Eu falei, eu fiz a provocação, cara. Da televisão, não, tô brincando, é ótimo canoagem. Não, mas porque essa questão do orgânico, enquanto você fala ou não fala, eu lembro a época que eu fazia vôlei de praia 6 horas da manhã. Eu acordava às 5, pegava a bicicleta, às vezes chovendo no frio. Ia. Treinava de agasalho. Mas quando você chega e terminava, check. Era muito bom. Mas você tinha quantos anos? 48, 49, ano passado. Olha, Também conhecido como ano passado. dá pra voltar ainda. Porque eu tô igual o Ferdinando, tudo que eu quero é cheirar as flores. Isso aí. Fica quieto, vendo Netflix. Pronto, agora tá todo mundo... Fala. Agora fala ou não fala? As duas coisas que eu pensei, porque foi o gancho, né? Mas a galera vai me bater por isso, né? Mas assim, essa questão da propaganda, né? Até quando fala de futebol também, não vou nem falar de futebol também pra a galera não inflamada não vir me bater. Mas tipo Axl Rose, né? Bacana, né? Um ícone do rock. Eu não fui no show não. Mas ele é o quê? Ele é vocalista, né? A voz dele é bonita, assim, agradável, é boa, tá? Legal ou não? Atualmente, acho que teve um efeito do tempo, né? Né? Teve. Será que foi o tempo? Também não sei, mas assim... Uma entropia. Será que foi o tempo ou na verdade... vocal? Ou na verdade hoje não tem a edição de quem realmente cantava atrás, entendeu? Outras coisas. Não sei também, sabe? O trato com os efeitos visuais, com um monte de back vocal. Eu não sei, assim... Mas as pessoas queriam estar ali, no presencial. Vendo um ídolo, não foram pra ouvir a voz bonita. Ele não é, sabe? Não, ele não é Luciano Pavarotti, sabe? Ele não foi pra ouvir o vocal dele. Você pega alguém em Vitória, você acha possível que alguém em Vitória tenha preparo vocal e canto mais bonito e agradável de ser ouvido que o Axl Rose? Você acha? Em Vitória temos vários. Temos, né? Em Vitória, não é nem no mundo. Em Vitória temos. Eles vão lotar estádio? Não. Mas as pessoas queriam estar lá. Elas queriam estar no meio da gente. A pandemia acho que fez um pouco isso, né? Tô doido pra voltar pra ficar no meio das pessoas, pra ir pra um lugar, pra ver um ídolo de infância, pra falar que eu fui, pra construir uma memória. Então acho que é essa aí que é a questão, pro orgânico, sabe? Né? Pro orgânico, sabe? Então assim, você pode pegar o melhor CD, com o melhor tratamento, com o melhor, sabe? Sei lá, botar aquilo no Spotify, que não é a mesma coisa que você ir ali. Então antes, por exemplo, a pessoa falava assim, olha, eu é que não vou botar o Rock in Rio ao vivo no Multishow, não. Porque se eu botar, a pessoa vai falar, eu vou assistir em casa e não vou lá. Não, pelo contrário, quem tá em casa assistindo Multishow fica. Ano que vem eu não posso deixar de ir. Exatamente. Que mole que eu fiz de não ir, sabe? Que vontade de estar ali. Então ele faz a pessoa que tá ali valorizar mais ainda. Total. Você estava falando sobre os cursos online e tal. Não sei se vocês já viram algumas taxas, mas são baixíssimas as taxas de quem faz os cursos que comprou. Porque isso do online realmente é cansativo. Então, o presencial é valiosíssimo. Momento jabá. Rápido. A gente quer também trazer cursos para o Publicidade S, mas que sejam presenciais e não que sejam gravados. Eles promoveram com o João Grilo. Fizeram de produção gráfica, inclusive, que um curso presencial para produzir coisas... palpáveis, assim, né? Que você possa produção tocar. Gráfica, né? Diferente. Então, e aí eu fiquei imaginando esse curso, uma coisa assim, até bem retrô, de entregar uma folha de papel, por exemplo, com as coisas principais do curso, para a pessoa fazer umas anotações, assim, e tal. Então, é muito legal ver esse movimento de mudança, porque até pouco tempo... Vocês, principalmente na sala de aula, deviam ver muito isso, assim, essa competição com o celular e tal. E agora começa um pouco do, eu quero ir num teatro para esquecer o meu celular. No show, tudo bem, a pessoa fica gravando, mas eu começo a perceber momentos em que a pessoa ela quer se desligar. O Lego, você estava falando, eu estava pensando sobre isso. É um momento que, apesar da interação tecnológica, ela toca, ela monta, ela interage. É diferente de um jogo onde você vai com o dedo ali na tela. Então, é muito legal esse movimento. As revistas impressas voltando também. Então, os anti-Kindle, por exemplo.
A dopamina, ela tá ligada à aprendizagem. E tanto que eu falo isso na educação, né? Ela é um neurotransmissor que é ativado quando você aprende algo novo. Então, por que as pessoas não estão liberando dopamina na sala de aula? Porque a sala de aula ela é mera repetição, muitas vezes. Ela não tem novidade. Quando você viaja para um país que você vê uma arquitetura diferente, aquilo vai te dar ativa o neurotransmissor relacionado à felicidade. E aí, o que acontecia? Na minha infância, de anos 80, o futuro era tecnológico. Então, quando surge depois lá, quando eu tenho 18 anos de idade, né, quase metade da minha vida ela é toda analógica. A gente cresce vendo o Atari, imaginando que a gente vai ser que vai fazer uma aventura ali por meio do pixel que tá ali. Depois vem o Pense Bem da Tectoy, vem as agendas eletrônicas, a gente fala, nossa, isso é tirar onda. Os primeiros telefones tijorola, começa a vir o Mirk. Eu tenho um computador em casa, aí vem o Luminix Fashion, que é um celular que tem luz azul, era a diferença dele. O diferencial dele, ele tinha uma luz azul. E aí começa a vir isso. O que acontece? A gente ficava encantado com as novas tecnologias. E aí eu fiz uma enquete com meus alunos, comecei a conversar com eles. Que é, quem aqui hoje olha pro telefone celular depois que você tem, não quando você ganha, olha para ele como um objeto de felicidade? Ele é um objeto que, na sua relação com ele traz mais angústia ou mais felicidade? 100% dos meus alunos falaram que a relação é de angústia. Então, hoje eu falo para os pais das crianças que são muito pequenas. Vocês estão dando um presente para o seu filho, na verdade, achando que está dando um presente caro, porque é um objeto de desejo que o marketing fez eles acreditarem que aquilo é muito bom. Então, ele dá... O que eu posso dar para provar para meu filho que eu amo o meu filho? Vou dar um iPhone novo. Ele acha que está demonstrando amor, ele está amaldiçoando a criança. Porque aí ele chega depois com 18 anos, com depressão, ansiedade, agorafobia, ideação suicida, todas essas coisas, porque justamente ele foi viciado naquilo. Exposto àquilo, né? Por que eu falei tudo isso agora, concluindo, né? Porque o futuro para mim era tecnológico. Hoje, para essas crianças, eles são nativos digitais. Para eles já vivem no mundo tecnológico. O que é encantamento para eles? Ver vaca. Levam uma criança dessas num parquinho, elas piram no parquinho. É o pai que dá o celular para a criança, o joguinho, como uma muleta emocional, porque ele não tem, o pai também está tão saturado, o pai e a mãe, que não tem tempo para dar atenção para a criança e está colocando ela naquilo. Mas tudo que a criança quer é o abraço do pai, que ele deixe na cama do lado dos momentos de mais felicidade, para ler a história com o filho, que leve para fazer um passeio, que leve para a praia. Então as crianças hoje amam esse tipo de coisa, só não tem oportunidade porque estão sendo dominados pelo vício tecnológico. E aí, Cláudia, a gente voltando aí para a questão, fazendo uma puxada aqui com os shows, com as marcas, com o orgânico, a gente vê que algumas marcas têm se aproveitado bem em eventos como Lollapalooza, o próprio Rock in Rio, né? Que aí você tem as arenas da Heineken, do Itaú, que as pessoas eles são pensados para que tenham uma experiência incrível, com o famoso espaço instagramável, mas que saiam com lembranças, né? Parece que tem marcas que entenderam. Agora tem outras também que diante de tanto... Não entenderam. Não entenderam, né? Então, e aí o que eu falo de tendência e modinha, você me fez pensar muito agora, cara, num negócio. Que é justamente isso, né? Você falou, pô, e aí elas vão num lugar como a Lollapalooza e fazem um espaço instagramável, tá vendo? Até num evento como o Lollapalooza, a pessoa já vai para tentar se conectar com esse vício digital. Que loucura, né? Que loucura, né? Você para pensar, a pessoa tá num show... E aí o que tá acontecendo com o mundo? A internet... Deve ser um momento de catarse, né? De identidade. As pessoas estavam mais preocupadas em filmar o X-Rose cantando do que curtir o momento, a memória. Talvez elas nem vejam no futuro aquele vídeo. Elas fizeram só pra postar. Eu vi uma coisa na internet que era assim, gravou o show todo. Nunca mais assistiu o vídeo. Sim. Todos nós, né? Mas isso acontece... E aí a pessoa não viu nenhum vídeo, nem o show e nenhum nem outro. Você tem muitas fotos de infância? Um pedacinho e tá bom. Eu não tenho muitas fotos de infância. Eu tenho pouquíssimas fotos de infância. Eu devo ter mais ou menos, acho que perdi a conta, 200 mil fotos da minha filha. Eu devo ter 10 minhas da minha infância. Sabe? Então, assim... Muitas. Né? Então, mas já é outra geração também. Muitas vezes é pouco em relação a essa geração. Não. Porque hoje eles têm um registro inteiro. Você tem muitas, mas não passa de 500. Passa?
Passa de 1.000? Mas é tudo impresso de tudo antigamente. Impresso, então. Eu sou de 87. Então, mas você tem muitas, mas não deve ser 500. 500 fotos você tem num mês de uma criança, dependendo hoje. Com certeza. A criança, o pai, ele fica... E o desejo do celular para ter próprios. mais espaço para você fazer ainda mais registros, para você ter mais vídeos, né? É vídeo de tudo, de todos os momentos, de todas as apresentações de escola. Não vai ser mais de 500 que eu vou ter, não, com não, certeza. Então. E tudo também, e na minha escola, na minha infância também é isso que eu tô falando. A gente ia em 2 aniversários por ano, 3... Minha filha, eu acho que deve ir umas 100 festas. Uma vida social muito... Eu tenho hoje. A rede daqui depois da gravação, eu tenho que ir numa... No aniversário. É diferente, né, dos aniversários de antigamente. E são... mas ele fez essa expressão aqui, mas ele tá... pra quem tá assistindo o aniversário que ele vai daqui a pouco, ele tá feliz em ir. Não, tá radiante. Nossa, momento de muita alegria. Principalmente quando... Não posso falar, não. Posso falar que depois que ele assiste aqui, né? Eu não sei o nome do pai, o nome da mãe, eu tô indo de acompanhante mesmo. É isso. Mas e aí também, Mila, agora uma fala de tiozões aqui para você. Os aniversários, você pegou essa época também? O que era o aniversário, né? Ele era um encontro com alguns docinhos, um bolo e pipoca e cachorro quente. Cara, os aniversários hoje, ele é um grande show da tema, do convite, da apresentação, da iluminação. É uma experiência. Da lembrança que tem que ser, às vezes o traje que tem que ir. E é a causa da depressão e ansiedade também. E, por que não consegue? Porque assim, tentando fazer aqui, Cláudio, tem marcas que tem essa pegada ainda mais simples, mais despojada, que faz isso de uma forma verdadeira. Eu estou tentando aqui pensar, assim, uma loja das Havaianas, cria essa experiência... Tanto então, olfativo, mas é tão mercantilista que... Por isso que mesmo como publicitário eu tô pegando ranço. Por quê? Porque tá virando uma naturalidade artificial. Você vê que a Havaianas, a Farm... a Farm é uma marca que mostra a vida despojada. Não é despojado. É R$2.000 um vestidinho, entendeu? Não é... Desculpa, assim, né? Mas não é... sabe? Não ai, nossa, a vida espontânea, a vida simples. Não é a vida simples, entendeu? Não é simples aquilo ali. As flores que estão lá são artificiais, aquelas pinturas lá, sabe? As modelos ficam horas ali planejando uma pose que elas não fazem no mundo real, uma pose que elas inventam ali de fazer para tirar foto. Então, assim, as marcas estão perdendo isso. É óbvio que é o que eu tô falando. Cara, as marcas hoje estarem se preocupando com o meio ambiente, sabe? Eu tenho vários ranços, né? Mas um dos ranços que eu tenho é de gente intolerante, gente muito preconceituosa, falando que no meu tempo era tudo melhor, como se a pessoa fosse o alecrim dourado, sabe? Então, isso assim... tudo é mimimi. Mas você pode ver que esse cara joga o papel no chão. Cara, a nossa educação foi melhor mesmo, a nossa educação? Que criança hoje que você conhece que não tá falando de meio ambiente, que não tá falando de luta antirracista, sabe? De respeito às diferenças, sabe? Em vez de falar na minha época era melhor, por quê? Porque não tinha mimimi, porque você poderia segregar um colega da sala de aula, entendeu? Humilhar, sabe? Fazer a pessoa chorar em casa. Então, assim, a publicidade era altamente misógina, exatamente, homofóbica, né? Declaradamente racista. Sexualizada. Sim, tudo. Sem falar nos males para a saúde, cara. Danoninho vale por um bifinho. Você estava dizendo para uma mãe, cara, que o Danoninho tem a proteína de um bife. Quantas mães não davam biscoito recheado para substituir o jantar da criança? Então, assim, hoje essas crianças estão muito... Não, estão sim, estão preocupadas com vida saudável, né? Então, você vê hoje que as crianças não estão se entupindo de refrigerante. É mesmo. Pelo menos as crianças bem criadas, né? A gente já tem consciência disso, de que a gente não vai envenenar a criança com refrigerante. Vendia na escola antigamente. Por isso que eu falo que a Coca-Cola não é uma marca inteligente. Ela continua se posicionando como um refrigerante até hoje. Sendo que ela era uma marca, cara. Ela poderia ser qualquer coisa. Sabe? E a camisa da Coca-Cola, o tênis da Coca-Cola. Não, é o tênis de uma marca de refrigerante. Ela continua se posicionando assim. Verdade. Né? E as crianças vão crescendo com outro olhar sobre esse produto. Hoje você vê crianças que são, desde cedo aprende a reciclar, sobre reciclagem, sobre destinação de cada material. Hoje a gente que convive vê que tem boa parte das crianças, pode botar quase 40%, 50%, não tomam refrigerante. Não gostam, foram educados a não gostar. É um processo de educação mesmo, está acontecendo. Quando fala isso, Cláudio, a gente vê que realmente é meio balela, do que no meu tempo. Porque eu tomava refrigerante Baré.
Você viu que como os produtos pioraram com o tempo também? Como, por exemplo, a paçoca, que a gente comia paçoca. Agora, cara, é uma quantidade de gordura que é um negócio horroroso. Os biscoitos pioraram em termos de qualidade. Não é muito... Então, assim, esse discurso é muito fajuto, né? Vi um stand-up ontem do meu amigo, meu seguidor, Afonso Padilha. Converso com ele de vez em quando, falando sobre isso, né? Falando assim, pô, como o produto piorou? Ele falou isso que você falou, né? Ele falou, pô, ele piorou porque ele não mata mais, né? Então, assim, na verdade, ele piorou porque agora ele está sendo obrigado a se adequar a tirar os venenos. O chocolate então, assim, tem açúcar adicionado, tem as informações. Tem as informações, né? Então, assim, ele não engana mais falando que a gente pensava que light era porque era saudável. Então, light não. Light ele tem um pouco menos da quantidade de algum produto. Então, ele pode ser light por ter menos açúcar. Então, assim, ele mata um pouco menos. Ele é light, não quer dizer que ele é saudável. Então, mas assim, os biscoitos recheados, eles tinham produtos ali que eram feitos para ele não estragar na prateleira por 2 anos. Entendeu? Então, por que hoje o chocolate, o sorvete fica mole? Porque ele não tem mais aquele produto lá que faz um mal danado para a saúde, que mata, entendeu? E que fazia ele ter aquela consistência ali mesmo por meses de forma industrial, né? Tem um documentário que fala sobre isso, não sei se vocês viram, já é antigo, acho que é Muito Além do Peso. E é um site, muitoalendopeso.com.br, que mostra como a indústria, assim, nem sei qual palavra usa, assim, enganou Sim. E era muito objeto de desejo, principalmente das pessoas com menos instrução. Então, as grandes marcas, elas conseguem chegar em regiões onde é difícil acesso até de carro, e aí elas chegam lá com vários produtos e eles compram como se fosse a coisa mais legal do mundo. E aí, em paralelo, eles mostram assim, olha, isso aqui mostra um copo. Isso aqui é o que tem de óleo nesse biscoito. E aí vai mostrando uma série de consequências das crianças que vão ficando obesas e desnutridas e tudo mais. Então, é muito assustador o poder que a propaganda, a embalagem, a publicidade tem. Como é que era aquele filme que impactou tanto o McDonald's como marca? Um cara que comeu durante 30 dias só. É Nação Fast Food. Nação Fast Food. Será que faz Super Size Me. Super Size Me. Ele é incrível. E ele teve um impacto direto no posicionamento do McDonald's. Que começou a entender que não dava para só botar a goela abaixo ali os produtos, né? Então você vê uma ação ali de um cineasta que isso impactou. E bem antes dessa loucura de redes sociais. Você imagina isso hoje, quando uma marca é atingida, o quanto que ela tem que se reposicionar, tem que recuperar ali, remar contra esses impactos. Quando você vê um gerente de uma loja que fala que não vão contratar mulheres porque elas saem de licença maternidade. Aconteceu recentemente? Porque acontece todos os dias. Aconteceu de uma marca de roupa feminina famosa. Vazou. De uma mulher falando, da responsável pela franquia. E que não falou assim que ela tá preferindo contratar homens para não ter esse tipo de problema. E ela, numa entrevista, fala isso. Tem uma outra marca famosa agora que pediu para um segurança acompanhar uma mulher porque tinha um protocolo nessa marca que eles seguiam pessoas negras pela loja para acompanhar, para ver, né? Porque como se fossem pessoas suspeitas para estar na loja. O que essa loja não contava é que uma dessas pessoas que o segurança botou para fora era uma delegada. Nossa. Aí a delegada chamou toda a equipe para prender o gerente da loja e aí descobriu-se que essa loja, que toda essa marca gigante tinha um protocolo nesse sentido. A marca toda tinha, não tinha era? o protocolo. Eu não vou falar porque também eu não quero levar o processo, né? Mas todo mundo aí já deve saber, se procurar aí vai saber, né? E aí, Cláudio, a gente vai chegando aqui na reta final. Nós vamos fazer aqui as últimas perguntas. Eu vou soltar a minha última aqui para você. Bate bola rápido. Não. Cor preferida. Viagem. Azul, não, vermelho. Monty Python. E o que você diria aí para essas marcas que querem entrar nesse universo? Qual a dica? Qual a orientação que você daria para elas? Então, volta uma casa. Né? Volta uma casa. Começa, eu queria falar, começa a prestar atenção no seguinte. Em vez de querer vender muito, pensa em produzir valor para as pessoas. Eu falo que marketing, o objetivo do marketing é produzir valor e não produzir lucro.
O lucro ele é resultado desse valor que você produz. Valor é para todos os stakeholders, para todos os envolvidos ali. Então a marca hoje que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a saúde física e mental do seu cliente. O próprio Philip Kotler mesmo já tinha falado isso há muito tempo, falou que o pessoal não está entendendo. Fica repetindo aqueles 4 P's de McCarthy até hoje. O mundo todo já mudou. De que adianta você ter, sei lá, hoje quanto tem, né? Vou perder a conta aqui. Já deve ter chegado a 8 bilhões de pessoas ou 9 bilhões no mundo, mas digamos que tenha 8. Ele falou, de 8 bilhões de pessoas no mundo, só 1 bilhão tem condições de consumo. De consumir. Não é muito melhor a gente pensar em deixar todo mundo com condições de consumir se tem mais público. Então, por exemplo, muita marca está matando o seu público. Matando o seu público financeiramente, matando o seu público emocionalmente, em vez de alimentar o seu público. Né? Quanto mais saudável o meu público, quanto mais feliz, mais longeva é a minha marca. Então, assim, uma tendência hoje, se você for analisar aí as marcas, eu lembro até hoje, né? Do comecinho da aula eu fui seguindo isso, pensando. Igual Maurício de Souza. Anos 80 era quadrinho, anos 90 foi cinema, anos 2000 eles foram para internet, 2010 foram para o mercado de educação. Eu lembro dele falando sobre isso. Mesma coisa as campanhas publicitárias. Anos 80 era cigarro, anos 90 cerveja, 2000 companhias de telefone celular, 2010, 2020 começa a vir as outras marcas, mas hoje qual é o principal anunciante do Brasil? Os principais? Bet. Eu tenho um ódio. Né? Eu vi um dos maiores programas nacionais, o apresentador sendo forçado a falar numa propaganda de Bet. Deu pra ver que ele tava no fundo do olho dele. Né? Se você olhar e ler a semiótica, o olhar dele, ele tava se sentindo humilhado no trabalho. É um baita do emprego, um dos melhores do Brasil, né? E ele tava naquele lugar que não poderia, né, contratualmente não falar. Mas dava pra ver que tava com a pálpebra quase chorando, que não tava confortável. Até porque é uma pessoa muito inteligente que tava ali. Mas é muito triste pra uma emissora de TV, pra um time de futebol. Né? Eu, por exemplo, não tenho esse apego todo a futebol, não. Se meu time tivesse com uma camisa estampada de Bet ali, você pode não contar com a minha audiência. Sabe? Tá destruindo as famílias. Então, de que adianta? Isso é propaganda? Esse é o futuro da propaganda? Chegamos no futuro? Né? É isso. Adorei, e aí, Mila? adorei, gostou? Mandou o papo. Mandou o papo, né? Cláudio, queria agradecer em nome aí do Grupo Publicidade ES, dessa conversa, a sua presença, assim, que sempre muito rica. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e que venham mais seguidores também para se orientar, para se informar, para buscar inspiração lá nos seus canais e que possam nos acompanhar, seguir o Instagram. Qual que é, Mila? Publicidade ES e o Manda o Papo, né? Me acompanhar. O Manda o Papo e tem o Spotify também, tem YouTube. À vontade. Adoramos, assim, muito legal. Achei que você, a pessoa que te segue e que ouvia esse podcast é sobre aprender a pensar como publicitário ou qualquer outra área correlata. Acho que isso é o mais importante. Para isso não tem uma fórmula, então muito legal. Isso aí, gente. Eu que agradeço, tá? Pô, gostei muito de mandar o papo aqui com você. Rendeu, né? Passou rápido. Na hora que eu olhei aqui, gente, já deu 50 minutos aqui de conversa. Eu gosto pouco de falar, né? Isso aí. É isso aí, Cláudio. Muito obrigado. Valeu, Mila. E tchau, pessoal. Valeu.